retornando do nosso rápido intervalo com a já tão conhecida e presente nas nossas noites de estudos, a nossa famosa colinha, que é a materialização de todo aquele trabalho que durante as pesquisas os nossos amigos espirituais gentilmente fizeram chegar até nós. Eles são os responsáveis por todo esse material aqui que compilamos, resumimos para que possamos estar aqui com esse material que eles fazem chegar até nós. Como sempre, eternamente grato a todos esses irmãos que colaboram dessa forma com as nossas noites de estudos. Vamos dar início aos comentários, depois a Magneide fará observações, a sua oração encerrará a noite, e depois qualquer opinião será sempre muito bem-vinda aos espaços dos comentários, tá bom? Vamos dar início. A 684, ela fala o seguinte: o que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Materialização. Existe um velho ditado que é o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí eu fui buscar a explicação, o conteúdo deste ditado. E ele é o seguinte: a expressão revela a necessidade de igualdade e isonomia. A expressão faz alusão à ideia de que Chico é uma pessoa qualquer, sem posição relevante, enquanto Francisco é uma pessoa relevante, com posição social de destaque. Mas no final, todos são iguais, pois todo Francisco é Chico e todo Chico é Francisco. Achei muito bacana. Aí, aqui na resposta dada pelo Espírito da Verdade, ele faz uma referência à pergunta 273, que lemos na primeira parte. A referência feita à questão 273, onde indica que o Senhor que foi duro poderá vir na posição daquele que ele maltratou. Isso, meus amigos, ação e reação. Simples assim. Um sábio, se abusamos da autoridade, fazendo os nossos subordinados trabalharem com excesso, responderemos por isso. O comando não é para violência, e sim para a harmonia do meio onde fomos chamados a operar. Lembram que lá também na resposta da pergunta 273, pode ser expiação ou pode ser missão. Depende de como nós agimos e depende da forma que pedimos, da forma que vamos encarar a nova reencarnação. Fica muito claro e evidente: se abusamos da autoridade, qualquer que seja o abuso, certamente que em outra etapa da vida poderemos vir a ser mandados, comandados, com o mesmo rigor com que abusamos dos outros. Essa é a lei de justiça, queira nós ou não. As leis de Deus servem e fazem parte da nossa vida para nos educar e disciplinar a todos que as infringem. Nunca esqueçamos que ferro quente fere e somente sabemos quando o sentimos a brasa em nós mesmos. Miramês: todo aquele que tem em suas mãos o poder de mandar responde duramente pelos excessos do seu comando. Abuso de autoridade é sofrimento à vista, lá na frente. Reconhecendo que eles são os nossos irmãos, por vezes passando por duras provas, em casa e no trabalho, porque ainda suportar a rigidez do patrão que deveria aliviar seu fardo, não é? Mas nada é por acaso. Se estamos passando pelo rigor, talvez nessa, não tenhamos olhos de ver, mas sabemos através da nossa doutrina, da nossa filosofia, da nossa religião, conforme cada um queira interpretar, tudo é reflexo do que fizemos no passado, não é? Se agimos com aquela rigidez, com aquela intolerância, como é que a gente vai saber que o ferro está quente? Quando ele toca em nós.
Como é que nós vamos entender que isso prejudicou alguém, isso fez mal a alguém, nós abusamos? Quando sentirmos na pele aquilo que causamos a outros. Amigos, simples assim. Nosso companheiro Gino fala em seus estudos e palestra o que Jesus faria. Abaixo uma reflexão que espelha exatamente isso. Quando a vontade de agredir o que se encontra sob nosso comando for muito grande, pensemos, o que Jesus faria? Resposta: se queremos ser amigos de Jesus, sejamos brandos com os que já suportam o peso da vida nos ombros frágeis. Em todo lugar cabem os conselhos do Mestre. Convidemo-nos a andar conosco todos os nossos passos, para que não erremos o caminho. Convidemo-lo, não convidemo-nos, porque nós é que estaremos convidando ele para andar conosco todos os nossos passos, para que não erremos o caminho. Façamos isso e veremos que a felicidade passa a ser a nossa esperança, clima onde podemos respirar. Para tudo e todos, Deus fez a lei de misericórdia, dotando seu Filho maior de poderes para aplicar essa lei, de acordo com a infinita fraternidade do seu coração. Maravilhoso. Desconhecido o autor. Um bom líder é aquele que ganha o respeito e não gera o medo, sempre com responsabilidade e muitas vezes precisa ser enérgico. Isso sem dúvida nenhuma. Mas rígido não significa ser algoz de ninguém. Temos que ter energia no posto de comando, autoridade, determinação. Se alguém sai fora da rota, você tem que corrigir. Mas para isso você não precisa dar chibatada, esculacho, aquelas coisas todas. Muitas vezes você tomou uma bronca de uma pessoa que ela fala calmo, com a voz mais branda do que a sua, que errou, não precisa nem elevar voz, nada disso. Você no seu íntimo, você sabe aquela vergonha que você fica quietinho? Então não precisa brigar, bater, não. Chama atenção de forma branda, serena, mostre o erro, mostre a solução, o caminho que deveria ter sido seguido, corrige a rota, voltamos tudo ao comando. Muitas vezes cala muito mais forte uma chamada de atenção de forma branda, serena, do que aquela que você grita, briga, blá, 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 blá. Não é? Porque você gritar, blá, 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 você vai incentivar o outro também a isso. Então aquilo que era uma correção, vira o que? Uma distorção entre ambos, vira uma briga às vezes sem limites. Tá? Então, mesmo a hora que formos chamar a atenção de alguém, se acalma antes de proferir qualquer palavra. Um mentor vem completar o raciocínio acima. Abre aspas. Mas não nos esqueçamos do amor, para que essa energia se torne maleável e ensine com justiça. Fecha aspas. Um sábio mentor. Acabamos há pouco de postar a radionovela 50 anos depois. Aí temos Públio Lentulus, o senador, reencarna como escravo Nestório. Todos se perdoaram, tudo bonitinho, mas todo mundo reencarnou, claro. Mas ele não poderia sentir o que fez aos outros, os outros passarem lá na primeira obra há 2000 anos. Perdão. Se ele não passasse por aquelas situações, não é? Se ele não viesse como numa posição de escravo, não é verdade? Que morreu com flechas envenenadas juntamente com o seu filho. Mas ele só pôde resgatar aquilo que também ele cometeu por causa da sua autoridade, que não foi maleável, ou quando tentou ser já era tarde demais. As consequências vieram durante aquela obra toda, aquela maravilhosa obra, e 50 anos depois veio completar as histórias. Todas se encaixam, meu amigo. Se olhemos só ali naquele pedaço de tempo, muitas vezes não vamos entender. Mas quando temos a oportunidade de acreditar
e ter a certeza da vida passada, passamos a entender, eu tinha que passar por isso. Bom, segue o jogo. Miramês. Todos os grandes homens do mundo que abusaram do poder se encontram em duras provas, comendo do mesmo alimento que impuseram aos seus inferiores. Não brinquemos com as leis de Deus. Elas vibram pelo seu poder em todas as coisas, em todos os sentimentos, obedecendo à vontade do soberano que as criou. Ação e reação. Sócrates utilizava uma frase do templo de Apolo, que é a seguinte: conhece-te a ti mesmo. Era tipo um lema que ele utilizava, pois devemos nos analisar profundamente, porque conhecendo-nos, o espírito passa a ser mais tolerante com as fraquezas, passa a ser mais benevolente para com todos. Então, conhece-te a ti mesmo. Um alerta: abuso da autoridade é malevolência em todos os sentidos, mesmo dentro do lar. É preciso que vejamos, que todos têm deveres, mas têm igualdade de direitos. Se não sabemos obedecer, não sabemos também mandar. Temos também os nossos limites, mesmo na arte de mandar. Autor desconhecido. Quem transgride as leis de Deus passa a ser carrasco de si mesmo. E para encerrar, somente se colhe aquilo que se semeia. Com isso, fim, não ficou tão longo, fica até um pouco mais agradável, um pouco mais curto. Na próxima, que será 16 de abril, na semana de Sexta-feira Santa, e depois Tiradentes, um mini feriado prolongado. Mas chegamos ao final desta noite de estudo. Graças ao bom Deus temos uma nova oportunidade, tivemos uma nova e teremos novas oportunidades de nos reunirmos nas nossas noites de estudos. Após a Magneide falar suas orações, vibrações e encerrar a noite, pois qualquer companheiro que queira postar algo para nos ajudar nessa noite de estudos, sempre será muito bem-vindo. Foi um prazer inenarrável receber a cada um de vocês em meu lar. Agradeço de coração a oportunidade que me deram de adentrar aos seus lares. Fico grato por esta noite de estudo. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!